Olá a todos que acompanham o portal Serra Cult. Eu sou o jornalista Igor Malman e hoje o nosso bate-papo é sobre turismo aqui da região da Serra e sobre os projetos da nossa entrevistada, que é, a propósito, a Anelise Zanoni. A Anelise é jornalista e diretora da Way Content, agência de comunicação que é especializada em turismo e gastronomia. E ela também é autora do projeto Travel Terapia. E essa entrevista ela tem um significado importante para mim também, de forma pessoal, porque a Anelise foi minha professora na graduação de jornalismo, então muito do que eu estou aplicando nesse projeto partiu do que eu aprendi com ela também. Então, desde já, muito obrigado, Anelise, por participar aqui da nossa entrevista. Seja muito bem-vinda ao Serra Cult. Obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar participando aí desse início desse projeto, principalmente porque a gente sabe que existe uma necessidade muito grande da gente ter veículos aí especializados na área de turismo, de gastronomia, de cultura, né? Então a gente está realmente precisando aí de veículos que atuem mais nessas áreas. Sim. Anelise, então tu poderia talvez começar falando um pouco sobre o contexto, né, do teu projeto, da Way Content. Como é que tu entrou aqui na Serra? Qual foi a tua proposta? E o que tu tem trazido aqui para os teus clientes nessa área de turismo e gastronomia? Bom, então, eu sou uma jornalista que trabalhou sempre com jornalismo, com reportagem, né? Então, eu fiz uma carreira de 12 anos dentro da Zero Hora e depois de algum tempo eu fiquei atuando muito fazendo guias, né? Guias especializados para Veja, eu fiz reportagem para o Estadão. Então, eu comecei a circular muito nessa área de turismo e de gastronomia e comecei a perceber que existia aí uma necessidade bem interessante de criar alguns projetos nesse setor. Em paralelo, comecei a ver que eram áreas que, ao mesmo tempo que elas eram muito promissoras, no mercado tradicional elas vinham minguando, porque as empresas jornalísticas estavam fechando as portas, né? Estavam enxugando as redações, mandando as pessoas embora, e eu mesma, né, estava diminuindo muito a minha carga de trabalho, a minha demanda de trabalho. Foi aí que eu pensei que seria a hora de criar o meu próprio veículo de comunicação, meu próprio projeto. Foi aí que nasceu o Travel Terapia, e aí que é um projeto que tem um blog, tem um Instagram e faz uma série de projetos voltados para a área do turismo. E acabei me posicionando também, às vezes, como influenciadora digital. E aí, com isso, eu percebi que eu precisava ir além. Então, eu criei uma agência de comunicação, que é a Way Content, que é especializada em projetos para a área do turismo. Então, turismo, aí entra turismo, gastronomia e estilo de vida. Então, dentro da Way Content, eu acabo fazendo projetos bem amplos, assim, que às vezes eu chamo que são projetos 360 graus, que a gente trabalha desde questões de influência digital, faz coisas tradicionais, como assessoria de imprensa, mas também faz alguns projetos fora da caixa, incluindo outros influenciadores digitais e estratégias que são personalizadas, que dependem da necessidade aí de cada marca, de cada cliente. Com isso, né, algumas oportunidades foram surgindo. Então, os primeiros passos foi que eu percebi que existia a necessidade de eu começar a atuar nos municípios. Então, eu tracei aí como principal foco trabalhar na Serra Gaúcha, por causa da questão muito forte do turismo, e aí eu fui em Gramado e Canela. Então, eu comecei a desenvolver alguns projetos em Gramado e Canela, as pessoas começaram a gostar, acabei ficando um pouco conhecida aí na região, e aí há 3 anos, aí a Roça Zorzanello me convidou também para coordenar um stand de influência digital dentro da feira. Então, o nome é Espaço Influência. Então, Espaço Influência, durante 2 anos, eu convidei vários influenciadores digitais para conhecerem não só a região aí de Gramado e Canela, né, que muitos já conheciam, mas também conhecer a feira e circular dentro da feira para conhecer as marcas, para fechar negócios, para, enfim, ampliar os horizontes. E aí foi super legal. Na primeira edição, inclusive, eu trouxe o jornal Estado de São Paulo,
também para ajudar a fazer um relacionamento com a feira e com todo o município, os 2 municípios, né, de Gramado e Canela, e foi super interessante, assim, a parceria. Bom, e aí, né, vários outros projetos se seguiram pela Serra, fazendo Gramado, Canela, agora estou indo para Nova Petrópolis também, e alguns outros municípios aí já começam a desbravar. Certo. E agora, né, a gente teve esse problema com a pandemia, vários meses já. Eu queria saber de ti como é que tu, nos teus projetos e também junto aos teus clientes aqui na Serra, como é que vocês estão planejando agora esse retorno da pandemia ou agora ainda, como ela está se estendendo assim, agora mesmo durante a pandemia, quais são os cenários que vocês estão vislumbrando para a retomada dos visitantes aqui na região, para fomentar de novo o turismo agora? Quais são os cenários que vocês projetam? Bom, foi inevitável, né, ter uma queda muito grande aí nos investimentos na área do turismo, né, principalmente na gastronomia nem se fala, assim, que muitos restaurantes fecharam aqui na região de Porto Alegre, muitos foram à falência mesmo. Então, assim, eu acho que a pandemia teve alguns momentos, assim, né, lá nos primeiros meses, março, abril, maio, a gente estava meio que em pânico e, ao mesmo tempo, achando que ia liberar tudo e a gente ia voltar ao normal. Então, agora a gente já tem uma outra visão disso, né, que é uma visão de que é preciso planejar, é preciso planejamento e comunicação. Então, não dá para as marcas acharem que as coisas vão retomar como era antes, né? Então, assim, existe a necessidade de se fazer um esforço, né, de planejar novas formas de captar esse turista, de criar estratégias de comunicação. Então, é mais ou menos isso que eu estou trabalhando muito agora, né? Então, eu também tive aquela queda, tive clientes que não pagaram até hoje, tive aqueles que eu tive que simplesmente adiar os projetos que estão aí pendurados ainda, né, que a gente não pode executar, porque exigia viagens em grupo para as trips, então isso a gente cancelou. E agora a gente está trabalhando muito com projetos à distância, que o que é? É a gente coletar imagens que a gente já tinha dos locais para fazer vídeos, criar guias digitais, criar formas com que o público conheça, né? Porque tem muitos lugares que as pessoas ainda não conhecem, né? E que vai muito além de Gramado e Canela, Serra Gaúcha, né? Então, Gramado e Canela são 2 municípios que conseguiram trabalhar muito bem a sua questão de marketing de destinos, mas tem outros que são maravilhosos e que têm várias peculiaridades e que nunca tiveram oportunidade de fazer um trabalho específico. Então, esse também é um momento, né? Porque as pessoas, a tendência e o que se já falam, o que as pesquisas já falam, é que as pessoas elas vão sim voltar a viajar e elas estão desesperadas por isso, e a gente vê, né? E essas viagens elas vão ser viagens mais rápidas, viagens regionais, viagens de carro, porque a gente pode planejar essas viagens mais em cima da hora, né? Então, assim, eu olho a previsão do tempo, tem sol, então esse final de semana eu vou me planejar, eu vou organizar uma viagem rápida, eu vou a São Francisco de Paula, ou eu vou a Nova Petrópolis. Então, existe essa possibilidade. Então, também tem aí um grande mercado para esses lugares que nunca foram divulgados ou que tem uma vista espetacular e que saem um pouco desse turismo de massa. Então, acho que tem muito para se trabalhar, tem muita oportunidade se as marcas quiserem investir um pouquinho aí em comunicação e em novos projetos. Sim, e uma coisa interessante é que a tua agência, né, a Way Content, ela já nasceu com esse viés bem focado nos influenciadores digitais, né? Inclusive, tu teve aquele projeto que tu citou, o Espaço Influência, no Festures, né? Então, como é que tu vê essa parte dos influenciadores agora, para essa retomada das viagens, do turismo? Como é que as marcas vão poder se aproximar dessas pessoas que agora são praticamente as principais fontes de formação de opinião, né? Onde as pessoas buscam saber como é que é o tal destino, como é que tudo, como vai funcionar antes de elas viajarem. Como é que as marcas podem chegar nesses influenciadores para fazer essa divulgação positiva agora?
Uhum. Assim, eu acho que os influenciadores digitais sempre tiveram um papel super importante, né? Os influenciadores em geral, né? A gente fala em digital, né? Porque a gente vive numa era digital, mas assim, a gente sempre teve pessoas dentro da família que nos influenciavam, né? Os nossos amigos são nossos influenciadores também. Então, influenciador é toda pessoa que de alguma forma nos inspira e que a gente confia para, né, a pessoa, sei lá, foi num destino, num hotel, e a gente está confiando, né, que aquela opinião daquela pessoa lá pode servir para mim. Então, assim, então, quando eu criei a agência, que é uma agência especializada em ações para turismo, né, é uma agência de comunicação para turismo, para gastronomia, para estilo de vida, ela já nasceu digital. Então, assim, ela já nasceu com esse pé no digital. E quando a gente fala disso, a gente obrigatoriamente tem que pensar nos influenciadores. Então, esse momento de pandemia, ele também marca uma coisa que eu acho super importante, que é um momento que, nesses 5 meses, a gente viu algumas máscaras caírem, né, de influenciadores, que a gente vê, esse não era bem assim, aí teve um caso bem que repercutiu muito na área do turismo, que era um casal que tinha comprado um canal de YouTube para fazer o seu próprio canal. Então eu já dizia, nós temos, sei lá, 1 milhão de seguidores, e na verdade não era deles, eles compraram, né, um canal que já tinha 1 milhão de seguidores. Então, assim, então é um momento também da gente ver o que as coisas realmente fazem sentido, o que é verdadeiro e o que não é. Então, assim, é um momento que as empresas devem investir nos influenciadores, mas deve ter muito cuidado em quem escolher, né? E aí é que está a grande questão, como que eu vou escolher? Então, assim, por isso que existem as agências, né? Por isso que existem agências de comunicação, como a minha e como outras tantas, que ajudam nessa seleção, que ajudam a pensar nessas estratégias. Porque às vezes só um número não é suficiente, né? E muitas vezes os números de seguidores eles não são reais. Então, assim, tem que avaliar muito qual é a proposta desse influenciador, sobre o que ele fala, com quem que ele conversa, quem é o público dele, né? Então, isso é o mínimo para as marcas pedirem para conhecer, pedir um Media Kit para ver, quem é o teu público, qual é a idade desse público, com quem que você conversa? Tu conversa com pessoas do Rio Grande do Sul ou pessoas do Amazonas, né? Então isso também é importante a gente ter uma noção para que essa ação de marketing de influência ela fique mais redonda, ela chegue mais no objetivo. Também é importante que as empresas ou que, sei lá, se for contratar um influenciador que mande um relatório, né, um relatório das publicações, dos números, para saber se esse investimento valeu a pena. Talvez, muitas vezes o investimento ele vale muito mais como exposição de marca do que para reverter em vendas, né? Pode ser um trabalho mais a longo prazo. Então, tem uma série de questões, mas assim, resumidamente, é inevitável entender que é realmente uma boa forma de fazer comunicação utilizar esses influenciadores digitais, né? Então, tem várias possibilidades aí. E também, assim, é um momento que eu sempre falei e agora eu ainda falo mais, assim, tenha muito cuidado com aqueles influenciadores que pedem, estão sempre pedindo cortesia, sabe? Para fazer permuta, não vejo problema em fazer permuta, sabe? Mas tu tem que pensar assim, o que eu, empresa, eu posso oferecer? Uma diária no hotel, mas o que você vai me dar em troca, né? Então, assim, deixar muito claro, né, o que cada um vai oferecer nessa permuta. Eu ofereço 2 diárias com um café da manhã. E aí o influenciador diz, então, por esse valor das diárias, eu faço 2 posts, te entrego um relatório e faço, sei lá, um post no blog. Então, essa relação, ela precisa ser mais equilibrada. Então, eu acho que isso é o fundamental. E eu sempre indico, né? É mais fácil procurar uma agência que ajuda a fazer esse meio de campo, ajuda a construir um projeto, do que às vezes só entrar em contato com o influenciador. Então, depende de cada perfil de marca. Sim.
E como tu citou a questão de que agora o turismo ele fica muito mais voltado para viagens curtas, tem essa questão das viagens aqui pelo Rio Grande do Sul, né, que estão sendo bastante divulgadas. Agora entrando então talvez um pouco no teu projeto do Travel Terapia, poderia justamente indicar assim para o nosso público alguma opção que tenha te marcado muito de roteiro aqui pelo Rio Grande do Sul, que a pessoa possa visitar no fim de semana, algum roteiro ou alguns roteiros que tu acha assim que são realmente imperdíveis, que a pessoa não deveria deixar de visitar? É difícil, né? Porque tem tanta coisa legal, tem tanta coisa bacana. Eu acho que depende, assim, qual é o objetivo da viagem, sabe? Então, assim, se o objetivo da viagem é ficar mais em contato com a natureza, a gente tem uma série de parques, né? Na Serra Gaúcha, Canela, tem muitos parques ao ar livre. Nova Petrópolis é um destino que eu considero muito e que eu acho super interessante. Tem muitos lugares ao ar livre, Aldeia do Imigrante, tem o Parque das Pedras do Silêncio. Tem pousadas super charmosas, São Francisco de Paula também, né? Tem bastante natureza. Então é difícil falar só de uma coisa, né? Eu falaria em procurar roteiros menos óbvios, né? Então que são aqueles que a gente vai encontrar menos gente, mais natureza, porque eu acho que é o que o momento pede. Então, assim, a gente não consegue mais ficar em casa, 6 meses em casa, enfurnado dentro de casa, né? Então, as pessoas, elas já estão viajando, já estão circulando. Então, quando for circular, além da máscara e do álcool gel, preferir lugares que são mais amplos, que tem mais natureza, que tem mais distanciamento, né? Então, se a gente vai para um parque, para um lugar aberto, a chance de ficar perto de outras pessoas é menor. Então, evitar esses lugares fechados, sabe? Então, eu já estou saindo faz bastante tempo, assim, que eu já estou circulando em alguns lugares, até a trabalho, mas eu sempre tento escolher lugares que não são fechados, por exemplo. Então, eu não vou em atrações fechadas, né? Que eu sei que eu vou ficar em lugar fechado com muitas pessoas. Então, eu acho que esse seria mais a dica, assim, para esse momento, né? Aproveitar. E também, assim, e ficar muito atento, tentar se informar com o que está acontecendo. Então, por exemplo, as pessoas às vezes acham, viajar de avião é perigoso, viajar de ônibus é perigoso. Então, se informa primeiro, né? Porque tanto as companhias aéreas quanto as empresas de ônibus, elas estão tomando uma série de, né, usando tecnologias para evitar a propagação do vírus. Enfim, as empresas de ônibus, nessas últimas semanas, estão fazendo uma série de divulgações porque estão usando aqueles ônibus de 3 lugares da Marco Polo, que é uma grande invenção, assim, né? Tem nuvens de desinfecção, tem um monte de coisa, assim, para a gente começar a se sentir mais seguro e ficar mais próximo do que era a nossa vida. Então, eu acho que a primeira coisa é se informar e escolher lugares que seguem esses protocolos, sabe? Que são mais ao ar livre, que a gente sabe que vai ter mais distanciamento, ou que se for fechado, que realmente a gente vê que tem um cuidado muito grande, né, uma preocupação com a segurança do cliente. Então, eu acho que é isso, assim, o principal. É difícil, né, porque o Rio Grande do Sul é tão grande, tem tanta coisa legal que vai além da serra, né? Tem os cânions também, tem as cachoeiras, enfim, tem muita coisa legal para se fazer. Bom, com essas dicas de roteiros que a Annelise nos passou, acho que a gente encerra de uma maneira bem legal a nossa entrevista. E também depois vocês podem procurar nos portais da Annelise mais dicas, né, detalhadas sobre o que ela tem para indicar para a gente. Então eu gostaria de te agradecer bastante, Annelise, pelo teu tempo, a disposição de nos atender e já deixar o convite para futuras novas entrevistas, porque foi um tempo curto e com certeza a gente tem muito mais coisa para debater sobre turismo, sobre roteiros, e também deixa aí onde o pessoal pode acompanhar o teu trabalho também, as redes sociais e os sites. Eu agradeço o convite, estou super à disposição quando quiserem para a gente conversar um pouco mais. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, no Instagram é o @travelterapia
e também o @waycontent. A Way Content é a agência de comunicação e o Travel Terapia é o Instagram de viagem e de aí, inspiração. Tem também o blog, que é o travelterapia.com.br. E estão todos convidados para ir lá fazer uma visita. Certo. Com certeza o Travel Terapia merece uma entrevista exclusiva para ele, porque tem muita coisa bacana, né? Então tá, um abraço, Anne, muito obrigado pela tua entrevista, tá? Obrigada, um abraço, tchau, tchau. Esse foi então o nosso bate-papo com a Annelise. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Não deixem de acessar o nosso site www.serracult.com.br e nos acompanharem nas redes, no Facebook, no Instagram, onde nosso perfil é @serracult, e também a se inscreverem aqui no YouTube. Muitos conteúdos legais como esse estão por vir. Um abraço e até mais!